Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Log Talks da Infius, uma empresa da Corber. Nós estamos na 5ª temporada, esse é o 2º episódio, então se você está chegando aqui agora, confere lá no canal, nós temos vários outros episódios, vários assuntos interessantes, convidados diferentes. No episódio de hoje, nós temos 2 convidados para falarem sobre os robôs e a mão de obra humana, um tema que está bem alta. Bom, vou pedir para que os meus convidados se apresentem, já que hoje nós temos o Sérgio Cavalheiro, diretor de operação de peças de reposição da CNH Industrial, e o Elcio Lenz, diretor-presidente da Corber Supply Chain Software na América Latina. Muito bem-vindos e muito obrigada. Bom, vou pedir para que vocês falem um pouquinho de vocês, para que a gente comece aqui e os nossos ouvintes e a nossa audiência, que também estamos em vídeo, possam conhecer vocês. Podemos começar por você, Sérgio? Sim, primeiramente, obrigado de novo pelo convite, né? Mais esse episódio. Meu nome é Sérgio, sou diretor de operações para a América Latina, o qual já estou 20 anos na empresa, e o trabalho que eu tenho hoje é realmente de suportar nossas máquinas e equipamentos. A CNH é uma empresa que tem as marcas Case e New Holland para agricultura e construção. Temos mais de 280 mil veículos andando aqui na América do Sul, então a gente suporta para que eles continuem colhendo e continuem realmente trabalhando na infraestrutura do nosso país. Quem é o Elcio? Quem é a Corber? Vamos lá, então eu sou Elcio, diretor-presidente da Corber Supply Chain Software aqui para a América Latina. Somos uma empresa que traz para o mercado local aqui tecnologias globais de software, de robótica, sempre voltadas a melhorar a eficiência logística e da cadeia de suprimentos dos nossos clientes. Perfeito. Bom, vou começar por você, Elcio. A gente vai falar hoje sobre os robôs, a mão de obra humana e a escassez de profissionais. É algo que acontece não só no Brasil, como no mundo todo. E no país, dentre as 20 profissões que mais registraram escassez, está a de auxiliar logístico, segundo um ranking da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Como você avalia esse cenário e como as empresas podem contornar esse desafio da falta de mão de obra? Perfeito. É um problema, é um desafio, né, que nós escutamos dos nossos clientes em todo o mundo. Né? Não há uma região, pelo menos para nós, né, onde nós tenhamos clientes, em que a questão da mão de obra, da dificuldade de atração e de retenção de mão de obra, especificamente na operação logística, ela é desafiadora. A gente sempre escuta isso, né? E eu acho que é um pouco natural também, né? Porque uma parte daquilo que implica, né, o trabalho operacional dentro da logística, talvez não seja de fato a carreira dos sonhos da maior parte das pessoas. Né? Então, eu acho que é normal que as pessoas, com tantas opções que nós temos hoje em dia, né, as pessoas podem empreender, podem fazer tanta coisa, né, que realmente é um pouco difícil atrair pessoas para carregar, por exemplo, caixa dentro de um centro de distribuição. Né? Ainda assim, precisamos dessas pessoas. Bom, então o que fazer, né, com esse impasse aí, com essa dificuldade que nós temos? Eu diria que é a eficiência, né, o ganho de produtividade, a eficiência, o fazer mais com menos é parte da resposta. Né? O que nós podemos fazer aplicando tecnologia? A tecnologia é um dos componentes, talvez, não é o único, né? Mas com o suporte de tecnologia, o que pode ser feito para que nós sejamos capazes, na operação logística, de fazer mais com menos? Aumentar o nível dessa mão de obra, expondo os trabalhadores a uma tecnologia mais avançada, mais sofisticada e de tal forma melhorando a empregabilidade deles e melhorando o que eles podem entregar para a cadeia de suprimento como um todo, como resultado. Perfeito. E Sérgio, vocês já trabalham na CNH com robôs, correto? Como foi o preparo da equipe para a adoção dessa nova tecnologia? Bom, o preparo ele começa um pouco antes, na verdade, né? Pegando isso que o Elcio comentou do operador, né, de escassez que nós temos, eu acho que começa a gente entender realmente o que o operador faz. Então, uma coisa muito importante é ter o respeito e ter o operador hoje como consultor, né?
quem mais conhece do trabalho é o operador. Então, quando a gente envolve esse operador numa melhoria e ele ajuda a realmente implementar uma tecnologia, eu acho que a gente tem uma união ali realmente da operação com a robótica, sem haver uma competição, mas os dois vão para o mesmo caminho para ter uma melhora do seu posto de trabalho. Acho que essa visão que tem que ser implementada, porque olhando as empresas, eu fiz administração de empresas, né? Eu lembro até hoje lá, meu professor de administração, que a empresa, ela é feita, ela foi constituída para perpetuar e atender demanda. Demanda sempre cresce. Em alguns momentos tem a volatilidade, tem uma redução. Mas a hora que o operador entende que essa demanda cresce e ele pode ajudar a melhorar, a entregar mais a demanda, melhorando seu posto de trabalho e tendo mais robótica, a gente sempre vai estar tendo consonâncias ali importantes para ter um melhor aproveitamento da robótica. Perfeito. E há quanto tempo vocês já estão utilizando a robótica e quais foram os principais benefícios? Bom, a gente já tem 3 anos que a gente tem a robótica utilizando. E eu vou dar casos reais agora aqui para realmente ser mais palpável, né? Então, o primeiro ponto que a gente colocou foi em uma operação que uma pessoa montava a caixa, 3.000 caixas por dia, né? Pega uma caixa de papelão, monta 3.000 caixas por dia. Olhando essa operação e conversando com o operador, a gente identificou que o procedimento de montagem era muito padronizado. Então, nesta padronização, a gente falou, por que não ter um robô montando e esse colaborador vai para outro posto que vai agregar outras tarefas mais importantes. Então, a gente fez igual as startups, colocou um robô, a gente foi audacioso de colocar, fez todos os cenários de payback, né? Colocamos um robô que hoje monta as caixas lá em 1 turno, 2 turnos. Então, isso foi o primeiro ponto que a gente colocou. E hoje a gente tem alguns outros robôs também que movimentam caixas prontas. Tem mais 7 robôs numa linha de outbound de picking e outros robôs sendo implementados agora de maior capacidade, de 200 quilos e tudo mais. Os menores têm 50 quilos, né? Então a gente vai colocando a tecnologia e vai espalhando, igual a startup. Coloca numa área e vai espalhando dentro da operação. É copiar o que as startups fazem hoje de tecnologia, só que dentro da empresa. Perfeito. Bom, e você está trazendo um ponto bem interessante, porque existe muito essa discussão de que, mas se a empresa implementa o robô, ela vai substituir o humano. E você, na verdade, vocês estão utilizando o robô para aproveitar os profissionais de uma forma muito mais inteligente. Exatamente. Lembrar que sempre nós temos a pessoa, o intelecto, e isso é uma coisa que os robôs não vão substituir. O intelecto para dar sugestões e melhoria no posto de trabalho será sempre do operador, né? Então vamos aproveitar em outras atividades mais complexas que o robô não consegue fazer e vamos aprender com o operador que se no futuro a gente consegue padronizar e equilibrar. Uma curiosidade, a gente fez nos robôs, 7 robôs que a gente tem no Outbound, na área de picking, os próprios operadores deram nomes para os robôs. Então, cada um lá tem o Halley, né? Tem outros robôs. Então, tem até o crachá, porque é uma convivência harmônica que foi colocada. Não está competindo o robô e o ser humano, mas está complementando, que é uma coisa importante a gente inserir essa complementação no mesmo campo. O foco é sempre o mesmo, né? É ter um output melhor na saída com qualidade. Na verdade, os robôs foram humanizados, né? E Elcio, para quais empresas você recomendaria o uso? A gente está falando aqui com o Sérgio, que é da CNH. Para quais empresas você indicaria a implementação de robôs industriais como os AMRs? Perfeito. É uma tecnologia bastante versátil, né? Existem diferentes modelos com diferentes capacidades, né? Para cumprir diferentes tarefas. Então, assim, como um conceito genérico, eu diria, em qualquer operação onde haja movimentação de materiais, você pode aplicar alguma forma de mecanização, dentre elas a robótica. Como regra geral, é claro que
cada caso em particular pode ter lá suas peculiaridades, o payback pode ser maior, menor, mais longo, mais curto, ou seja, há toda uma análise, quem sabe, de viabilidade, né, para fazer isso. Mas eu acho bem bacana essa ideia, inclusive, que o Sérgio deu de começar pequeno, como, né, com espírito de startup, né, e experimentando a tecnologia, porque quando uma empresa se propõe a implantar uma tecnologia nova, ela faz aquele exercício do to be, tentar desenhar o futuro e tal, mas a gente nunca acerta 100%, simplesmente porque é impossível, né? Realmente imaginar só no campo aqui da ideação, né, como vai ser lá na frente quando a tecnologia estiver implantada. Ela vai nos trazer surpresas, algumas boas, alguns desafios, e o que nós temos que fazer é, bom, uma vez implantado e dado o salto, vamos entrar agora num processo de melhoria contínua e vamos ajustando. Vamos, né, fazendo o que tem que ser feito para que essa tecnologia efetivamente retorne cada vez mais para a empresa, né? Lembrando, então, inclusive, que também, como bem colocado, né, os robôs com nome humanizados, isso é uma coisa bem legal, a gente vê isso em alguns clientes e esse operador que agora trabalha nesse ambiente, ele tem um trabalho mais nobre. Ele tá fazendo menos tarefas tão repetitivas e desgastantes, eventualmente, e ele está usando mais, né, a capacidade única do ser humano, que é o seu intelecto, e menos, talvez, e claro que vai continuar operando e usando o seu físico, digamos assim, né? Mas o trabalho ele mudou. Ele já é um pouco menos físico e já é mais intelectual, ou seja, melhoramos as condições de vida desse funcionário, desse operador, aumentamos a empregabilidade dele, é uma equação, na minha ótica, ganha-ganha. Sem dúvida. E pegando até do capítulo anterior, que a gente falou um pouquinho sobre usar realmente tecnologias, começar a usar a tecnologia para degustar a tecnologia, né? Quando a gente implementa uma tecnologia dentro da empresa, uma área pequena, a gente está degustando, né? E às vezes, quando está dentro da empresa, a gente fala, poxa, mas isso aqui dá para fazer para outras coisas que eu nem tinha imaginado. Né? E daí começa a surgir outras ideias. Só de você ter uma pequena tecnologia dentro ali, essa degustação já acaba ramificando. Então, é justamente esse ponto. Ser como startup e realmente usar o intelecto do operador para outras coisas mais nobres que no dia a dia. Tem muita coisa para fazer. E eu não sei, Sérgio, se vocês medem isso lá, né? Mas eu penso assim que nesse novo ambiente que vocês foram capazes de criar com tecnologia e melhores processos e tudo mais, né? Talvez a atratividade para o profissional seja maior, ou seja, seja mais fácil vocês atraírem e seja muito mais fácil manterem, também reterem o profissional. Eu creio que a rotatividade pode ter baixado depois da implantação. Né? Sem dúvida, até porque o ser humano, ele quer trabalhar todos nós sempre queremos um bem-estar em casa ou no trabalho. A gente passa 8 horas no trabalho. Então, isso repercute também entre as empresas. Que outras pessoas que entram ali numa rotatividade normal, falam, poxa, na minha empresa não tinha, agora tem esse tipo de tecnologia aqui, né? E a gente chega até a escutar outros que tomaram decisões de sair da empresa e falam, poxa, lá não tinha a qualidade que eu tinha aqui. Então, realmente repercute positivamente e realmente dá uma melhor qualidade de vida, de novo. A gente passa boa parte dentro da empresa. Então, é um ambiente importante ser tratado também. Bom, Sérgio, você disse que vocês já estão atuando com robôs há 3 anos. Qual dica você daria para a empresa que quer implementar essa inovação? Por onde começar no sentido de convencimento? Porque você tem uma mudança de cultura, tem um investimento, tem todo um planejamento. Então, por onde começar? Tem a mente de startup, né, de atuar buscando, né, não ter o medo do erro, que isso faz parte do aprendizado. Mas por onde começar no sentido de convencer, por exemplo, a diretoria da empresa? Vou voltar para a startup, né? Porque a startup tem uma coisa muito, muito bacana que eles fazem o pitch, né? Mas a gente sabe que esse pitch tem que ter ancorado dentro das empresas atrás de um CAPEX de investimento, tudo estruturado. Então, não dá para ir sem uma estruturação também. É impossível. Mas tem que fazer o mínimo produto viável, esse mínimo produto viável, né?
tem que ser bem construído para que ele possa ser escalável. Então, tem que ter essa mente do startup. E hoje eu acho que as empresas no Brasil e no mundo, né, essa consciência de realmente ver a tecnologia e ver resolver na dor, isso também fica muito latente. Então, vou dar um exemplo prático. Eu não vou comprar o robô, né? Muitas vezes o projeto, já começa pelo nome do projeto, né? Projeto, compra do robô para fazer embalagem de montar caixas, por exemplo, né? Se a gente mudar esse contexto para padronizar e aumentar a eficiência do processo de embalamento, é outro tipo de coisa. Você não está falando da tecnologia. A tecnologia vai ser algo que vai te sustentar ali. Então, eu acho que essa mentalidade, desde o momento que você faz a primeira frase do projeto, ela vai ajudar a vender como o pitch que você está resolvendo uma solução. Então, tem que ser vendedor de resolver solução dentro da empresa e, de novo, focado não para a empresa e tudo mais, mas focado naquele cliente que vai receber aquele produto. Se você consegue ter uma visão que vai gerar um valor, que a pessoa vai receber uma caixa, o exemplo que eu estou dando aqui, é aquela caixa que não vai desmontar na mão de quem está recebendo, é um valor. Quantas vezes a gente não recebe um produto dentro de casa e fala, mas pela caixa eu já vejo até a qualidade do produto. Então, a pessoa que está desenvolvendo algo desse tipo está passando a qualidade naqueles pontos mais tocáveis, tangíveis do processo. Perfeito. Quer complementar alguma coisa, Elcio? Sim, eu concordo plenamente. Eu penso também que essa mentalidade do começar pequeno, sempre que possível, né? Há algumas tecnologias, há uma implantação de um novo ERP na empresa, por exemplo. É difícil, às vezes, a gente fazer isso né, em pequenos passos, né? Normalmente a estratégia acaba sendo uma estratégia de Big Bang, alguma coisa assim, até porque o faseado pode custar muito caro num contexto como esse. Ele demanda muitas interfaces, muita coisa assim. É viável, é possível, é uma análise de risco e custo-benefício, né? Agora, com uma ferramenta como essa, estamos falando de investir em tecnologia para uma etapa do processo. E o nosso plano de backup, ele continua vivo, está ali do lado. Opa, ainda não está bem ajustado. Ok, segue no manual hoje e a gente vai ver o que está acontecendo e volta, né? Ou seja, o impacto do começar pequeno, ele é muito pequeno diminuto, né? Num cenário como esse. Então a viabilidade é perfeita, né? E de fato, acho que foi muito bem colocado, Sérgio, por você, que à medida que vai se experimentando o uso dessa tecnologia, a nossa mente vai abrindo e passamos a vislumbrar cenários e oportunidades que até então a gente não era capaz de imaginar, né? E às vezes a gente começa assim, eu quero ir para lá, esse é o meu projeto. Aí eu faço um Big Bang e chego lá e penso, puxa, eu podia ter ido um pouco para o lado. Se eu começo pequeno, eu vou ajustando esse curso de para onde que eu estou indo e melhorando, digamos assim, a minha rota on the go, né? Ou seja, é uma abordagem mais segura, mais fácil sob o ponto de vista também de gestão de mudança para as pessoas. As pessoas têm tempo para se acostumarem com aquilo. Então, eu penso que é uma estratégia muito acertada. Perfeito. Bom, passou muito rápido. Chegamos ao final. Vocês têm considerações finais, já que a gente está falando aqui sobre robôs e mão de obra humana, cobrimos tudo, falta alguma coisa que a gente poderia deixar aqui de dica para a nossa audiência? Acho que tem um ponto importante também para cobrir, porque cobrir a estratégia, como que a tecnologia entra na estratégia, né? Então, nós vemos que a tecnologia, ela, dentro desse ambiente hoje da América do Sul, que é muito volátil das demandas, né? Então é uma estratégia de amortização de demanda. Sendo mais prático, se você tem uma tecnologia que você fez para um primeiro turno, automaticamente você já preparou para o segundo e para um terceiro turno. Então isso já está uma capacidade instalada. Então, a hora que a demanda sobe ou desce, você já vai ser amortizado uma parte por tecnologia que já está implementada. Então, uma visão estratégica também de amortização dos custos da operação. É excelente. Nós temos um caso de um cliente nosso que lembra muito o que você comentou, Sérgio. Ele comprou conosco robôs que carregam estanterias, então nós chamamos isso de um goods to person. É um sistema em que o robô traz uma estanteria com um conjunto de produtos para a pessoa que faz o picking. Ao invés dessa pessoa se movimentar por corredores longos dentro do armazém,
perder tempo nessa movimentação, porque a movimentação em si não agrega valor, honestamente, não gera valor, né? O que gera é o picking, né? É a apanha. Então esse robô faz a movimentação, a pessoa fica mais parada num posto de trabalho e apanhando. E fazem isso num turno. Depois de um tempo eles perceberam que esse mesmo robô ele pode ajudar no turno noturno a fazer os recebimentos e a transportar pallets de mercadoria recebidos e deixar perto do local onde ela vai ser levantada por uma empilhadeira, por exemplo, para armazenar. Então a gente passou a usar a mesma ferramenta que no começo teve o seu projeto, o seu payback justificado com uma função, passou a usar para uma segunda função não prevista, trazendo um ganho bastante maior ainda para a empresa, né? Então realmente assim, na minha ótica, né, a sugestão que eu deixo é que se comece, né? O ceticismo que caracteriza muito nós, brasileiros, latino-americanos, né? Às vezes a gente vê uma tecnologia lá fora, mas o Brasil é diferente. É, de fato. Até o piso do armazém às vezes é diferente, ele tem que ser levado em consideração na hora de escolher a tecnologia. Então é diferente. O que é uma boa razão para começar pequeno. Talvez o pior cenário é não fazer nada. Vamos ficar esperando algo acontecer, né? Parece que esse não é um cenário muito adequado quando a gente vê uma escassez de mão de obra crescente e quando a gente vê um custo de espaço de armazenagem crescente. O Ilus nos falou na semana passada, ou retrasada, soltou um relatório dizendo que no ano passado cresceu 16% no Brasil, em média, o custo do metro quadrado de armazém. Então você tem essas duas variáveis te impondo eficiência, mão de obra, custo de armazenagem, e algo tem que ser feito. Né? Perfeito. Incrível, muito interessante. Com certeza poderíamos ficar aqui até amanhã discutindo, é um assunto muito interessante. Eu agradeço muito a participação de vocês, Elcio, Sérgio, e você que está aí também, muito obrigada. Hoje nós falamos sobre robôs e a mão de obra humana. No próximo episódio nós vamos falar sobre operações na América Latina, desafios e semelhanças. Então eu te espero para o próximo episódio de Log Talks, o podcast da Infius, uma empresa da Corber. Até lá.